Valendo! Muito bem, pessoal. Retomando, vamos continuar o nosso encontro sobre prisão e liberdade. Já vimos quais são as espécies de prisão, já falamos sobre a prisão em flagrante e o procedimento do APF, né? Agora falaremos um pouco da continuação daquilo que seria o procedimento do APF, do auto de prisão em flagrante. Vamos falar sobre audiência de custódia. Tema quente, tema da vez, tema atual. Pessoal, o que é uma audiência de custódia? Basicamente, é a concretização da ideia do habeas corpus. Habeas corpus significa traga-me o corpo. A audiência de custódia, nesse sentido, materializa, concretiza a presença da pessoa presa perante o magistrado pela primeira vez, assim que ela é presa. É por isso que a pessoa tem que ser levada perante ao juiz, e eu disse ao juiz, sem demora. Tá bem? E esse magistrado, essa autoridade judicial, poderá analisar se os direitos fundamentais dessa pessoa foram respeitados. E aí a gente já consegue extrair uma das principais finalidades, eu diria, uma das grandes contribuições que a audiência de custódia nos traz, que é desestimular, por exemplo, a violência policial. Se aquele indivíduo tem que ser levado perante uma autoridade judicial em menos de 24 horas, em alguma medida, isso faz com que se evite tortura, por exemplo. Como que a pessoa presa vai aparecer na frente do juiz todo inchado, roxo, da cabeça aos pés, sem uma justificativa plausível? Ele foi preso porque roubou um telefone celular. Mas, doutor, ele está tudo inchado aqui, ó. Parece que ele bateu a cabeça em algum lugar, né? Várias vezes ele bateu a cabeça na porta da viatura. Será que foi isso? Em alguma medida, a audiência de custódia colabora para coibir os abusos policiais, né? Como a tortura. E mais que isso, também já permite que o próprio magistrado verifique a legalidade do flagrante de imediato, concretizando o artigo 310 e seus incisos. Na audiência de custódia, portanto, o que será analisado é apenas a necessidade e a legalidade da prisão. Tá bem? Primeiro, se será ou não relaxada a prisão em flagrante, se será ou não decretada uma prisão cautelar, uma prisão antes do trânsito julgado, ou se o acusado terá em seu favor a liberdade provisória ou outras medidas cautelares diversas da prisão. O que acontece numa audiência de custódia, portanto, é isso. Percebam, na audiência de custódia, o acusado não vai falar sobre os fatos. O mérito da ação penal, o mérito dos fatos não está em discussão, tá? E aí, pessoal, de onde é que veio essa ideia de audiência de custódia? Por que agora passamos a falar em audiência de custódia? Já que, desde o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, já havia a previsão desse instituto. Lá no artigo 7.5 da Convenção Americana está dito: toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora. E aqui temos um problema, o que é sem demora, né? Depois a gente construiu no Brasil o prazo de 24 horas. Mas algumas pessoas defendiam 48, outras 72 horas, né? Que dava tempo do réu desinchar, né? Dava tempo do réu chegar mais bonitinho.
sem demora, a presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. Tá bem? Pode ser o juiz de primeiro grau. E quem são essas outras autoridades? Será que poderia ser o delegado de polícia? Não. Essas outras autoridades são membros do Poder Judiciário, da magistratura, de outras esferas, de outras competências. Por exemplo, quem tem competência originária e foi preso em flagrante, não passará por uma audiência de custódia na Barra Funda. Vai passar por audiência de custódia com autoridade autorizada. Certo? É mais ou menos isso que a gente tem que extrair daí. Ótimo. Aí, pessoal, a Convenção Americana de Direitos Humanos foi incorporada no ordenamento jurídico brasileiro com caráter supralegal. Já tivemos essa discussão aqui, não é mesmo? Então, a Convenção, o Pacto de São José da Costa Rica, está abaixo da Constituição, mas acima das leis. Desde 92. E tudo que está ali previsto não é novidade desde 92. Mesmo assim, não há, até hoje, lei federal regulamentando as audiências de custódia. Ainda não há. Não há no Código de Processo Penal um título sobre as audiências de custódia. Ainda não há. Há projetos em avançada discussão que debatem essa matéria. Por exemplo, o PL 554 de 2011. E aí, pessoal, como não há uma regulamentação infralegal, alguns tribunais de justiça, incentivados pelo CNJ, passaram a regulamentar por meio de resoluções e portarias como seriam realizadas as audiências de custódia naqueles respectivos estados. Provimentos e resoluções de tribunais, a partir de 2015 especialmente, passaram a regulamentar as audiências de custódia no Brasil. E como não havia uma resolução e um provimento geral, cada tribunal fazia como bem entendia, né? E nesse caso, pela primeira vez, até onde eu sei pelo menos, o Tribunal de Justiça de São Paulo foi pioneiro. E aí a gente tem que elogiar, né? Quando acontece. Não elogiar nada também, porque não fez menos do que obrigação. O TJSP baixou um provimento conjunto entre a Presidência e a Corregedoria, implementando um projeto piloto de realização de audiências de custódia na capital. É o provimento conjunto número 3 de 2015. E lá no artigo 3º desse provimento, veio o prazo razoável de 24 horas para a apresentação da pessoa presa ao juiz. E aí, pessoal, definitivamente, esse é um provimento importante, até porque estamos no estado de São Paulo. Então, e você que nos acompanha pela internet e pelo YouTube, procure o provimento do seu respectivo tribunal ou o do CNJ, que falaremos a seguir. Olha lá. Considerando que o Poder Judiciário, em parceria com o Poder Executivo, vem adotando inúmeras providências em busca do equacionamento dos problemas sobre os quais opera o sistema penitenciário do Estado. Veja, o próprio Poder Judiciário está adotando um Instituto de Política Criminal que considera o caos do sistema prisional. Em outras palavras, a audiência de custódia se converte no estreitamento da porta de entrada para o sistema prisional. E isso está dito ali.
Considerando os reflexos dessas providências não alcançam de maneira a causar impacto determinante no funcionamento do sistema penitenciário, aqueles cuja permanência no cárcere será por força de prisão cautelar e que representam parcela significativa, 41% do contingente dos estabelecimentos penais, considerando assim a necessidade de implantar em absoluta sinergia com recentes medidas do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Justiça, uma ferramenta para controle judicial mais eficaz na necessidade de manutenção da custódia cautelar. Tá tudo ali. Tá bem? Considerando que o Brasil, no ano de 92, ratificou a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Pasmem, o TJSP sabe que existe um Tratado Internacional de Direitos Humanos, como o Pacto de São José da Costa Rica. Eles sabem. Eles apenas aplicam quando eles querem, mas está ali, ó. Que em seu artigo 7.5 dispõe, considerando o projeto de lei do Senado 554/2001, tal. E aí resolveram instituir o projeto denominado de audiência de custódia. Por que eles se referem especificamente ao Pacto de São José da Costa Rica? Porque os provimentos e resoluções não podem criar institutos de direito processual penal. Mas podem regulamentá-los em alguma medida, quando esses institutos estão previstos em legislação superior. E no caso específico do Pacto de São José, está abaixo da Constituição, mas acima das leis infraconstitucionais. Artigo 3º. A autoridade policial providenciará a apresentação da pessoa detida até 24 horas após a sua prisão ao juiz competente para participar da audiência de custódia. O auto de prisão em flagrante, tema da nossa aula, será encaminhado na forma do 306, parágrafo único do Código de Processo Penal, caso da Defensoria, juntamente com a pessoa detida. Vamos mais. E aí o artigo 6º é o mais importante pra gente. Ó, artigo 5º fala do nosso objetivo. O autuado antes da audiência de custódia terá contato prévio e por tempo razoável com o seu advogado ou, na falta deste, com o defensor público. Que também é uma garantia prevista no artigo 185, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, se eu não me engano. E aqui, o artigo 6º dá um roteiro do que deve e do que não deve acontecer nas audiências de custódia. Artigo 6º. O juiz competente informará o autuado sobre sua possibilidade de não responder a perguntas que lhe forem feitas, também conhecido como direito ao silêncio, nemo tenetur sine litigere, e o entrevistará sobre olha aqui então, sobre o que é que o juiz irá entrevistar o acusado, preso em flagrante, apresentado em audiência de custódia. Qualificação, condições pessoais, grau de alfabetização, meio de vida, profissão, local de residência, lugar onde exerce sua atividade e ainda sobre circunstâncias objetivas de sua prisão, como, por exemplo, legalidade, formal e material. Não serão feitas ou admitidas perguntas que antecipem a instrução própria de eventual processo de conhecimento, o que significa que o mérito da ação penal não pode e não deve ser abordado em audiência de custódia, do tipo: foi você que fez? Você é culpado ou inocente? Como foi que aconteceram os fatos? Como foi que aconteceram os fatos até cabe. Você apanhou? Quem te prendeu? Quem estava lá? O que estava com você? Agora, o que você tem a dizer em sua defesa? Isso não cabe. Porque o mérito da ação penal, do processo de conhecimento, está fora da audiência de custódia. E tem que indeferir a pergunta. E tem que protestar. Se o Ministério Público fizer perguntas que se referem ao mérito da causa. Após a entrevista, o autuado juiz ouvirá um MP que poderá se manifestar pelo relaxamento da prisão, sua conversão em prisão preventiva. E aí está errado, né? A conversão deveria ser o último item. Primeiro relaxamento, depois concessão da liberdade provisória com imposição, se for o caso, de medidas cautelares e, por fim, sua conversão em prisão preventiva. Parágrafo 3º. O juiz dará a palavra ao advogado na falta deste do defensor para manifestação
e decidirá na audiência fundamentadamente, nem precisado, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, comprovado uma das hipóteses 318 do mesmo diploma, substituir a preventiva pela domiciliar. Falaremos da domiciliar em breve. A audiência será gravada em mídia. E as mídias estão todas lá no cartório. Agora já dá, pelo menos aqui em São Paulo, pelo ESAG, também já existe algumas varas que colocam no sistema. Lavrando-se termo ou ata sucinta, o que conterá o inteiro teor da decisão proferida pelo juiz, salvo se ele determinar a integral redução por escrito de todos os atos praticados. Gravação, tal. As partes, dentro de 48 horas, contadas do término da audiência, poderão requerer a reprodução dos atos gravados. Ótimo. Pessoal, e aqui no artigo 7º, a gente tem a grande, não a grande, mas a contribuição que a audiência de custódia traz. O juiz competente, diante das informações escolhidas na audiência de custódia, requisitará o exame clínico e de corpo de delito do autuado, quando concluir que a perícia é necessária para a adoção de medidas tais como apurar possível abuso cometido durante a prisão em flagrante ou lavatura do auto, determinar o encaminhamento assistencial que repute devido. O juiz percebeu que esse cara apanhou muito. Vamos mandar ele para fazer um exame clínico e constatar materialidade, e conforme for, estará um inquérito por tortura e um outro procedimento na corregedoria da polícia. É o que está dito aqui. Com isso, a audiência de custódia se transforma em uma ferramenta de proteção a direitos individuais, porque estreita a porta de entrada no sistema penitenciário, permite um maior controle de legalidade do flagrante, em alguma medida contribui para evitar a prática de abuso policial e também garante que a liberdade seja a regra na democracia e que a prisão preventiva seja apenas e tão somente utilizada quando realmente necessária. Beleza, pessoal? Essa regulamentação em 2015 veio do TJSP. Depois da implementação de alguns projetos pilotos, pessoal, chegou no STF em agosto de 2017, em 2015, o julgamento da cautelar da ADPF 347. Vocês já ouviram falar dessa ADPF, eu tenho certeza. É a ADPF que reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. E aí, já vai uma crítica ao STF. Se você reconhece que qualquer prisão no Brasil viola a Constituição, o que é que você deveria ter feito? Já que todas essas prisões são ilegais. Relaxar. Habeas corpus coletivo. Se o STF põe no papel que o sistema penitenciário brasileiro é inconstitucional e todas aquelas prisões, portanto, são ilegais, imediatamente de ofício, deveria a Suprema Corte ter concedido o habeas corpus coletivo. Mas o STF, no julgamento dessa medida cautelar, fixou algumas outras medidas, como, por exemplo, o descontingenciamento do FUNPEN, Fundo Penitenciário, para melhorias materiais da prisão, como, por exemplo, a implementação de audiências de custódia em todos os estados em até 90 dias. E eu não sei se vocês já perceberam, mas de 27 de 8 de 2015 até hoje, já se passaram mais de 90 dias. E nem todas as comarcas do território nacional realizam audiências de custódia decorrentes de prisão em flagrante. E essa é uma decisão da Suprema Corte em ação de controle concentrado. Então, em agosto de 2015, o STF determinou que as audiências de custódia passassem a ser realizadas em 90 dias. Aquilo que era até então apenas
uma regulamentação por meio de provimentos e resoluções de tribunais, apareceu numa decisão cautelar de controle concentrado do STF, na DPF 347. E logo em seguida, ao julgamento da cautelar da DPF, o CNJ, em 15 de 12 de 2015, regulamentou, por meio da Resolução 203 de 2015, as audiências de custódia. Tá? E aí eu recomendo que vocês leiam a Resolução 213, porque está tudo dito lá. Inclusive os anexos da resolução são muito interessantes. Trazem esses fundamentos de política criminal com relação à tortura, com relação à violência policial, com a preocupação em restringir a entrada no sistema penitenciário. E também, aqui mais ou menos aquilo que a gente leu no provimento e na resolução do TJSP. Tá tudo muito bem regulamentado na resolução 213 de 2015. Leiam essa resolução. Muito importante. Tá? Poderia muito bem ser um capítulo, um título do Código de Processo Penal. Tá? E, pessoal, o que aconteceu? Como desde 1992 já havia a previsão desse instituto no ordenamento jurídico brasileiro, por meio do Pacto de São José da Costa Rica, alguns tribunais, principalmente do Rio e o do Paraná, passaram a conceder habeas corpus para aquelas pessoas que eram presas, mas que não eram apresentadas em audiências de custódia, já que esse era um direito delas. E aí estamos diante de uma ilegalidade formal e material. Inclusive, essa é uma tese que dá para sustentar atualmente. A pessoa foi presa, não foi apresentada em audiência de custódia, habeas. Aqui em São Paulo, habeas. Tá tudo regulamentado, por que você não vai me levar para audiência de custódia se é direito meu? Em 24 horas. Habeas corpus para relaxar essa prisão. Tá certo? Mas é óbvio que esse entendimento não prevaleceu por muito tempo. E o STJ já entendeu que, ao menos por enquanto, a não apresentação da pessoa presente flagrante em audiência de custódia não gera nulidade, tendo em vista que o momento é de implementação do Instituto. Agora, até quando o STJ vai sustentar essa tese? 90 dias. Porque está previsto desde 1992. Vocês não tinham percebido, pessoal? É sério? É sério? Vocês não tinham lido? Está lá no HC 344-989, tá bem? Ótimo, pessoal. E aí, Jardel, a Associação dos Delegados de Polícia, que tem legitimidade para propor ação de controle concentrado, propôs no STF a ADI contra aquele provimento do TJ que eu li para vocês. E sabe o que a ADPOL falou? A audiência de custódia não poderia ter sido criada pelo tribunal por meio de um provimento, de uma resolução. O TJSP legislou em matéria processual penal. E essa é uma competência exclusiva da União, nos termos do artigo 22, inciso 1º. É isso aí. O Jardel já pegou o espírito. O STJ jogou improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade e disse, ninguém inovou nada, ninguém está criando nada. Eles apenas regulamentaram lá. E isso pode ser feito por meio de resoluções e provimentos. E sabe por que não houve inovação? Porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, que teve seu caráter supralegal reconhecido no recurso extraordinário 466-343, já está no ordenamento jurídico há muito tempo. E lá está prevista a audiência de custódia no artigo 7, item 5. Portanto, ADPOL, ninguém criou nada e ninguém usurpou a competência legislativa
para legislar sobre matéria processual penal da União. Tá tudo bem. Pode fazer resolução sim. Assim, o STF entendeu que o TJ não inovou na ordem jurídica, mas apenas explicitou o conteúdo normativo já existente na Convenção. Então, mas isso não é interessante para eles? Que aí poderiam fazer o trabalho deles com... Não entendo isso. Olha, essa é uma pergunta muito boa. Mas, e aí, o que também a ADEPOL propunha era que aquela autoridade que a Convenção Americana permite a apresentação, na verdade já acontecia. Porque o preso era levado perante a autoridade policial. Sabe Deus quando, né? Mas sabe? É bem isso, porque em regra o delegado nem vê o cara. Mas não é autoridade policial, e sim autoridade judicial, que está dito no artigo 7.5, tá? Outra autoridade autorizada. Juiz ou outra autoridade autorizada. Pegando nessa outra... Autoridade autorizada para dizer que a autoridade autorizada poderia ser o policial, o delegado. Então, né? É um jogo de poder. Aí é a polícia que tem o poder. Quem pode mais? Não, gente, vamos trabalhar para... não entendo isso. Poder, cara. O ser humano gosta de poder. Muito bem, pessoal. E aí, olha o argumento maravilhoso que o ministro Lewandowski, um ótimo professor, um bom ministro, usou para defender a audiência de custódia. Não é que a gente está preocupado com a tortura policial, não é que a gente está preocupado com a garantia dos direitos fundamentais, não é que a gente está preocupado com a redução da população carcerária, porque a regra na democracia é a liberdade. Não é bem isso. Mas olha esse argumento aqui, Sheila. O preso custa, em média, R$3.000 por mês para o Estado. E se lograrmos implementar as audiências de custódia em todo o país até 2016, isso poderá resultar em uma economia de 4,3 bi, que poderão ser aplicados em educação, saúde, transporte público e outros serviços, disse o ministro. Então, quem não aplica isso tudo para o preso? Se quiser. Que ideia ótima. Veja você. Mas, gente, tá tudo bem. Se eu precisar me valer de um argumento desse para melhorar a vida das pessoas, eu vou usar. Se eu precisar sustentar isso em algum lugar, eu vou sustentar. Mas não é por isso. A gente não pode usar um argumento econômico para tentar garantir direitos fundamentais das pessoas. E eu trouxe esse fato porque um argumento muito parecido foi utilizado para a criação da Defensoria Pública do Paraná. Um belo dia chegaram para o governador e falaram: parça, é o seguinte, a defensoria, não vou instaurar a defensoria, é muito caro, recurso humano, poxa, não tem estrutura, aqui vai começar do zero, não vou fazer. Aí chegaram para o governador e falou: parça, é o seguinte, se você instaurar a defensoria aqui no Paraná, provavelmente haverá uma redução da população carcerária. Certamente haverá. Isso vai resultar numa economia e talvez supere os custos da própria Defensoria Pública. Por que você não instala a Defensoria do Paraná, então? Aí o cara falou: você tem certeza? Faz umas contas aí pra eu ver. Aí fizeram umas contas e ela falou: porra, de repente dá pra economizar uma grana instaurando a Defensoria. E mais uma vez, um argumento econômico nessa linha convenceu uma autoridade política, um governador, a instaurar, exato, a Defensoria no Paraná. Foi mais ou menos, claro que isso é bastidor, né? Não sei se alguém vai ter a manhã de dizer isso, que foi assim mesmo. Mas foi mais ou menos assim. Gente, como que a gente vai usar um argumento econômico? É difícil sustentar essa tese. Não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos instalar a audiência de custódia, mas não é porque a regra é a liberdade, mas sim porque a gente vai ganhar dinheiro. A gente vai economizar dinheiro. É triste, mas é o que eu falei. Se é esse o argumento que convence, o que a gente pode fazer, né? Enfim, pessoal. Agora caminhamos. Pergunta sobre a audiência de custódia. Entenderam o expediente, como funciona, qual é o seu fundamento legal, por que ela existe, de onde veio e para onde está indo?
Tá na mão. Beleza, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre prisão preventiva. Ótimo. Como eu já havia adiantado, a prisão preventiva tem que ser a última alternativa. E assim como qualquer outra medida cautelar, a prisão preventiva tem como finalidade garantir o resultado útil do processo. A prisão preventiva tutela o processo. É por isso que a prisão preventiva é um instrumento e é dotada de uma instrumentalidade. Tá bem? A gente vai ter que conjugar aquilo que o professor Badaró chama de pressupostos do artigo 313 e requisitos do artigo 312, nessa ordem inversa. Primeiro eu verifico a existência dos pressupostos do artigo 313 e na sequência eu verifico a existência dos requisitos do artigo 312. Os pressupostos são condições indispensáveis, mas necessariamente insuficientes. Porque eles necessitam atender a também requisitos do 312. Em outras palavras, pessoal, o artigo 313 é um sinal verde, é uma carta verde para o juiz poder pensar em acautelamento processual. Poder pensar na possibilidade de acautelar o processo por meio de uma medida extremamente gravosa, na medida mais gravosa que conhecemos. Apenas quando eu atendo a esses pressupostos é que eu posso pensar em verificar se os requisitos também estão presentes. Tá joia? É assim que a gente teria, né, que trabalhar com a prisão preventiva. Como eu já repeti esse slide, né? Não. Medida cautelar é uma medida que visa assegurar o resultado útil do processo e que visa resguardar a utilidade desse processo. Para que não tenhamos aquela sensação do ganhou, mas não levou. Vamos garantir aqui, ó, vamos acautelar, vamos resguardar, vamos proteger essas coisas e essas pessoas, esses bens ou o que for necessário para que este processo encontre um resultado útil, tá? Claro que, ao fim e ao cabo, se o processo é o caminho necessário para a pena, as medidas cautelares tutelam um processo que, por sua vez, tutela o direito de punir. Não tutela, mas que se transforma em caminho necessário para o direito de punir. Em outras palavras, a medida cautelar também, em alguma medida, resguarda esse direito de punir do Estado. Eu prendo o cara porque ele vai fugir. Eu não vou conseguir aplicar a lei penal contra ele. Tá? Uma das hipóteses. A medida cautelar, pessoal, ela sempre é precária. É o princípio que rege as medidas cautelares como um todo, é o princípio da provisionalidade. Essas medidas são sempre provisórias, precárias, lastreadas e vinculadas a uma fundamentação fática específica que lhe deu nascimento. E se há o princípio da provisionalidade que rege as medidas cautelares, na medida em que a situação fática muda e aqueles elementos que embasaram a decretação daquela medida cautelar desaparecem, essas medidas devem ser revogadas. E o juiz, a todo momento, portanto, que pega os autos na mão e que há réu presos, deveria refundamentar a manutenção da medida cautelar anteriormente imposta. Ou confirmar que ainda existem aqueles elementos que embasaram aquela decisão de decretação de medida cautelar, de prisão, de outra medida cautelar diversa. Em regra, prisão. Chegou para o juiz
Fazia 6 meses que ele não pegava aquele processo na mão. A réu preso preventivamente. No mundo hipotético, no mundo ideal, esse juiz deveria necessariamente reavaliar a existência e a permanência daqueles elementos fáticos e concretos que autorizaram, naquela oportunidade anterior, a decretação de uma prisão preventiva. É isso que o princípio da provisionalidade impõe à prisão preventiva. A constante busca pela sua superação. A constante busca pelo seu desaparecimento. Fundamentadamente, sempre. Ótimo, pessoal. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre os pressupostos ou hipóteses de incidência da prisão preventiva. É assim que o professor Badaró chama. Está lá no artigo 313, como eu já adiantei a vocês. Fumus comis delicti. O que entendemos por fumus comis delicti? E aí você pode levar isso no coraçãozinho de vocês. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Como assim prova da materialidade? Uma prova de que, ao menos, em hipótese, ao menos, provavelmente, há em fato típico, ilícito e culpável. Há materialidade indiciária quanto a isso. Tá bem? Segundo o pressuposto, esta conduta típica, ilícita e culpável é apenada, é um crime doloso, que é a regra, e é apenada com pena superior a 4 anos. E esse é um requisito básico. Por quê, pessoal? Aquelas penas inferiores a 4 anos serão executadas em regra em regime aberto e poderão inclusive ter a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direito. Como a medida cautelar poderia ser mais gravosa do que a própria sanção futura que poderia vir a ser imposta? Isso é desproporcional. Eu vou prender uma pessoa que vai responder a um processo presa, mas que eu já sei de antemão que lá na frente eu vou exigir dela uma pena restritiva de direito. Não faz sentido. Isso é desproporcional. No sentido de proporcionalidade, enquanto necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Ao menos quanto à adequação e à proporcionalidade em sentido estrito, a prisão cautelar para aqueles crimes apenados com penas inferiores a 4 anos é desproporcional. A medida não é adequada. E mais, a restrição do direito fundamental à liberdade no curso do processo não proporciona tantas vantagens à tutela processual penal para a aplicação de uma pena, já que o esforço exigido no curso do processo seria muito menor do que a eventual sanção imposta no futuro. Crime doloso com o réu reincidente em outro crime doloso. Se o cara for reincidente, cabe decretar a preventiva, ainda que a pena máxima em abstrato seja de 4 anos ou inferior. Porque nesse caso, pessoal, o artigo 44 do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, quando há reincidência em crime doloso. Então, ao menos nessa única hipótese, não seria desproporcional, já que eventualmente poderia se justificar uma outra espécie mais gravosa de execução de pena. Beleza? Essa é a exceção ao item anterior. Beleza? Quanto aos pressupostos de aplicação, acho que são só esses. Ah, não, tem mais um. Esse aqui é um bastante específico. Crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência.
Como é que a gente pode chamar esse grupo de pessoas? Em alguma medida vulneráveis. Né? Ser mulher não necessariamente vai implicar em um contexto de vulnerabilidade penal, mas essas pessoas sim são vulneráveis em alguma medida. E quando os crimes são praticados contra essas pessoas, também temos um pressuposto que nos autoriza a pensar e verificar em seguida nos requisitos da preventiva. E não necessariamente, hein? Ótimo. Para garantir cumprimento de medida protetiva de urgência. Ou seja, havendo descumprimento daquela medida cautelar diversa, uma medida protetiva, poderíamos pensar em aplicar eventual prisão preventiva. Certo, Érica? Beleza. Reforçando, pessoal, tudo isso que a gente verificou aqui no artigo 313 apenas autoriza o juiz a avaliar se agora sim existem os requisitos da prisão preventiva. Por enquanto, não podemos decretar prisão preventiva. Só estamos entramos no âmbito de possibilidade de incidência da prisão preventiva. Apenas isso. Tá? Professor, lá nos crimes, agora, que você acabou de comentar, contra a mulher, cabe prisão preventiva, até porque na Lei Maria da Penha, ele não fala de prisão preventiva, ele fala assim... em caso de descumprimento da medida protetiva, por exemplo... medida protetiva. Exato. Tá. Imposta em favor desse grupo de pessoas, houve uma medida protetiva... Descumpriu. Imposta em favor de uma mulher. O cara descumpriu essa medida. Agora estamos autorizados a pensar na prisão preventiva. Tá bom? É isso. E não significa que o descumprimento automático da medida protetiva ensejaria automaticamente a prisão preventiva. Porque não existe prisão automática na democracia. Porque na democracia, automaticamente, a regra é a liberdade. Olha que bonito. Palmeiras na teoria. Tá bom? Aí, pessoal, falaremos agora sobre os requisitos de cautelaridade previstos lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. E aí, temos problemas. Começamos com o primeiro. Garantia da ordem pública é um dos requisitos que autorizam a aplicação, a decretação de uma prisão preventiva. Porém, o que é ordem pública? O professor Auri até faz uma brincadeira. Assim como ordem pública é um conceito indeterminado e abstrato genérico que não significa nada, no direito civil a gente tem um homem médio. Quem é o homem médio? O homem médio, muito provavelmente, se casou com uma mulher honesta. Que também não diz nada. Né? E esses jargões jurídicos são repetidos quase que automaticamente pelas pessoas. Homem médio, mulher honesta, ordem pública. Isso não diz nada. Ou quase nada, ou muito pouco. Ou o que quer que seja. Tá? É muito grave isso. Mas algumas pessoas, algumas doutrinas, trazem alguns elementos sobre o que poderíamos entender por ordem pública. Risco de reiteração criminosa, por exemplo. Antecedentes, reincidência, ser membro de facção criminosa. Você consegue ver o número de problemas que existem aí? Pessoal, aí o STF, no caso de Isabela Nardoni, entendeu que a gravidade concreta do crime pode fundamentar a preventiva como garantia da ordem pública. Porque, em regra, como garantia da ordem pública, se utiliza da gravidade em abstrato daquele suposto delito cometido. Problema dessa conceituação. Vamos falar ali primeiro. Risco de reiteração criminosa, Sheila. Como eu posso fazer um juízo hipotético de reiteração, sendo que eu nem conheço ainda esses fatos? Se eu presumo reiteração, eu presumo que aquele fato já é criminoso.
se falar em reiteração criminosa? Se eu ainda não sei se aquele fato é criminoso? Se eu ainda não verifiquei a autoria e materialidade? Se eu ainda não sei se o fato é típico, ilícito e culpável? Se a prova, se a legalidade foi observada? Se o devido processo legal foi seguido? Falar em risco de reiteração criminosa viola o princípio da presunção de inocência. E mais, é um exercício de futurologia. Quem é que pode afirmar que haverá a prática de um novo crime com a liberdade de alguém? O astrólogo? É impossível. É impossível. Não é porque alguém praticou um crime que ela necessariamente irá reiterar. Como é que eu meço o risco de reiteração criminosa? O que é risco de reiteração criminosa? Muito difícil. Mas, e se, para garantir a ordem pública, eu levo em consideração antecedentes, reincidência, e se essa pessoa faz parte de uma organização ou não, de direito penal do autor, para restringir a sua liberdade. Eu o prendo não pelo que ele fez, mas sim por quem ele é. E aí o risco de fundamentação, os problemas na decretação da prisão preventiva com base na ordem pública, o professor Auri traz na obra dele que nos remetem ao nazismo. O são sentimento do povo alemão sobre justiça. O que é isso? Nada, é o que eu quero que seja. Também aparece muito em muitas decisões, por exemplo, o conceito de credibilidade da justiça, clamor social, gravidade abstrata do delito. E às vezes até os juízes são verdadeiros artistas, porque eles decretam a prisão preventiva para garantir, com base na ordem pública, para garantir a integridade física do acusado. Do tipo, eu tô te protegendo. Eu vou te prender aqui pro seu bem. É para garantir a sua integridade física que eu tô fazendo isso. Em homenagem à ordem pública. Me parece que a integridade física, como se a integridade física das pessoas presas estivesse 100% garantida. Não há decapitações em presídios. Isso nunca aconteceu. Porque a penitenciária é um paraíso. É um resort. Resort. Beleza? Olha a crítica que o professor Auri faz sobre a ordem pública. Vamos ler só um pouquinho. Papapá, conceito vago, indeterminado, presta-se a qualquer senhor. Maleabilidade conceitual apavorante. Vagueza. É o fundamento preferido, até porque ninguém sabe ao certo o que dizer. É isso que a gente vê. Alguns fazem uma confusão de conceitos ainda mais grosseiras. Invocam gravidade ou brutalidade do delito como fundamento da prisão preventiva. Também há quem recorra à credibilidade das instituições. A justiça precisa dar uma resposta ao clamor social. Isso é ordem pública? A prisão seria o antídoto para a omissão do Poder Judiciário, Polícia e Ministério Público. É prender para reafirmar a crença no aparelho estatal repressor. Problemático. Muito problemático. Esse é um conceito que não deveria existir num Código de Processo Penal democrático que tem como princípio norteador a liberdade. Né? Muito bem. O segundo requisito do artigo 312, que nos permite pensarmos na decretação de uma prisão preventiva, é a garantia da ordem pública. O seu objetivo é evitar a prática de novos delitos contra a ordem econômica, especificamente contra a ordem econômica. Aí eu te pergunto, é possível decretar a prisão preventiva de um homicida com base na garantia da ordem econômica? Faz sentido? Aí eu te pergunto, é possível decretar a prisão preventiva de alguém que trafica drogas com base na garantia da ordem econômica? Diminuição das biqueiras? Diminuição das biqueiras? Vai saber. É muito difícil argumentar nesse sentido.
Será que o número de roubos e furtos abala a ordem econômica de um país? Difícil. Isso aqui está muito mais ligado aos crimes que protegem a ordem econômica e o sistema financeiro, lavagem, sonegação e etc. É muito difícil fundamentar isso com base na criminalidade patrimonial, na criminalidade do dia a dia, aquilo que o Zaffaroni chama de obras toscas e que lotam as penitenciárias. Mas o professor Auri também critica fortemente o conceito de ordem econômica, que foi introduzido no Código de Processo Penal com a lei antitrust. Tá? Veio nessa medida legislativa. Beleza? E aí o argumento de que a ordem econômica já estaria englobada naquilo que poderia se entender por ordem pública. Tá? Muito bom. O terceiro requisito do artigo 312, que nos autorizaria a pensar numa prisão preventiva, é a conveniência da instrução criminal. Talvez esse, de fato, tenha um fundamento de cautelaridade, de instrumentalidade. É a tutela da prova. O que significa conveniência da instrução criminal, Érica? Leia-se. Eu preciso resguardar as provas. Eu preciso garantir que essa instrução processual transcorra de uma maneira tranquila. E aí, pode ser que a liberdade do réu ameace a instrução processual penal, em alguma medida. Vamos imaginar que esse réu, Sheila, esteja ameaçando testemunhas. Vamos imaginar que esse réu, Sheila, esteja destruindo provas. Vamos imaginar que esse réu, sei lá, oferece algum tipo de risco para a instrução processual penal. E aí a gente precisa acautelar o resultado útil deste processo, restringindo a liberdade desta pessoa que gera riscos ao andamento processual. Isso tudo deve necessariamente ser demonstrado por fatos concretos e não a meras ilações do juiz. O réu é perigoso, membro de organização criminosa. Portanto, decreto sua prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal? O réu é multirreincidente. Praticou um crime tentado contra a vítima. Sendo assim, por conveniência da instrução criminal, decreto sua prisão preventiva? Não, esses são os fatos. E um segundo princípio que rege as medidas cautelares é o princípio da atualidade, junto com o da provisionalidade. E o periculum libertatis sempre tem que ser atual e demonstrado fundamentadamente, concretamente pelo magistrado. Se não há nada naquele momento que indique que o réu está ameaçando aquela vítima ou aquelas testemunhas, não é porque ele fez XYZ no passado que isso necessariamente significa que agora, no presente, atualmente, a sua liberdade enseje perigo. Que exista periculum libertatis. Tá bem? Tudo isso sempre tem que ser atual. A conveniência da instrução penal deve ser demonstrada atualmente. O periculum libertatis tem que ser demonstrado atualmente, contemporaneamente. E aí, Ana Paula, se a gente decretou a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, o que deve acontecer quando acaba a instrução criminal? Fica prejudicado, perde o objeto. Se eu decretei a prisão preventiva com esse fundamento, na medida em que desaparece o fundamento, eu tenho que revogar aquela medida cautelar, aquela prisão preventiva. Já que os princípios regentes das medidas cautelares são os princípios da atualidade, da excepcionalidade, da provisionalidade, da proporcionalidade, da jurisdicionalidade.
acabou a instrução. Solta o réu. Ele já não pode mais ameaçar testemunhas, porque as testemunhas já deram os seus depoimentos. A prova está preservada. Mas ele vai matar a testemunha. Bom, mas aí ele vai praticar outro crime. Aí você prende ele por esse outro crime, não por esse crime e por esse processo. Ele vai dizer, não tem mais como destruir prova. As provas estão colhidas, estão judicializadas. Já não há mais que se falar inconveniência da instrução criminal. E por fim, pessoal, se eu não me engano, essa é a última. Pois não, Sheila? Aí não entraria o outro requisito, que seria a garantia da ordem pública, uma vez que... A gente não gosta da ordem pública, mas vai. Risco de reiteração? Mas vamos imaginar que ele praticou um crime de tráfico de drogas. E ele está ameaçando uma testemunha que sabe que ele era traficante. Vai soltar ele e vai matar a testemunha aqui depois contra ele. Isso não é reiteração criminosa, porque ele está praticando tráfico. Mas a gente sabe que vai matar... Bom, aí tem toda uma questão que o Estado brasileiro é ineficaz em proteger as suas testemunhas, por exemplo. E de que caso, de fato, exercício de futurologia, daquilo que as pessoas podem vir a fazer. Ninguém sabe o que... Eu não sei o que vai acontecer hoje, pessoal. Como é que eu vou prever as condutas de alguém? E com base nisso, cercear a sua liberdade, que é o seu maior bem depois da vida? É complicado. Muito bem, pessoal. E aqui, garantia da aplicação da lei penal, que é o requisito que está muito mais ligado ao risco de fuga. Garantia da aplicação da lei penal. Olha, se a gente soltar esse cara, bacana, bicho, vai fugir. Tem jeito. Ele tem dupla cidadania, é piloto de avião, sei lá, tem família em cidade transfronteiriça, já tentou fugir uma vez e foi recapturado. Se ficar demonstrado concretamente que a liberdade daquela pessoa frustrará ou poderá frustrar a aplicação da lei penal, por exemplo, risco de fuga, aí a gente aplica a prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal. Sempre fundamentadamente em dados concretos, beleza? Ótimo, pessoal. Uma outra possibilidade de decretação, assim como a gente já havia visto como pressuposto da prisão preventiva, no artigo 313, é o descumprimento de outras medidas cautelares. E aqui eu disse medidas cautelares e não medidas protetivas. Por exemplo, foi aplicada diversas medidas cautelares do artigo 319. E o acusado tem descumprido reiteradamente, tem sido intimado a comparecer ao fórum e não vai, não apresenta justificativa idônea, e está descumprindo todas aquelas medidas anteriormente impostas pelo juízo antes da prisão preventiva. Bom, nesse caso, se restou demonstrado o descumprimento regular das cautelares do 319, poderíamos pensar em uma medida mais gravosa. Mas não é assim. Fixei uma medida cautelar, descumpriu prisão preventiva. Fixei uma medida cautelar, não cumpriu. Fixei duas, não cumpriu. Fixei mais de duas cumulativamente, não cumpriu nada. Aí sim, poderíamos falar em prisão preventiva. É claro que isso é no meu mundo hipotético das ideias. No nosso mundo. Porque descumpriu uma medida cautelar, parceiro, play na prisão. Entendeu? É isso. Pessoal, observação. Imaginemos nós, no caso de furto simples, pena de 1 a 4 anos, réu primário que tenha contra si uma medida cautelar aplicada. Não aplicou preventiva, aplicou outra medida cautelar. Esse cara descumpre a medida cautelar do 319. Ele poderia ser preso por descumprimento da cautelar do 319?
Não, porque não há o pressuposto do 313. Sequer há o pressuposto para que se autorize uma prisão preventiva, já que entre os pressupostos do 313 está a possibilidade do crime ser apenado com pena superior a 4 anos. Ah, mas o cara estava respondendo a um crime de furto, foi-lhe aplicada uma medida cautelar 309 e ele descumpriu. Vou aplicar a prisão preventiva? Furto simples? Não faz o menor sentido. Beleza? Eles fazem isso? Já vi acontecer. Sequer seria possível até aplicar uma medida cautelar, mas os juízes aplicam. O que aconteceu com as cautelares, infelizmente, dada a cultura punitivista da mentalidade jurídica brasileira, é que, naqueles casos em que no passado seriam concedido liberdade provisória, independentemente de fiança ou qualquer outra forma de restrição, de controle penal, agora para esses casos, se aplica medidas cautelares. No fundo, as medidas cautelares acabaram ampliando o espectro de controle penal para aquilo que antes ficava de fora. Isso, diversos institutos despenalizadores acabaram produzindo esses efeitos. É uma constatação empírica. Dá para falar sobre isso. Ótimo, pessoal. Vamos dar sequência para a gente ver se acaba hoje. 2 observações. Se não, domingão tá aí, né? O que vocês vão fazer amanhã? Claro, só faz estudar na vida. Partiu. Pessoal, 2 observações. O importante é que o juiz não pode usar retoricamente jargões legais. O novo CPC, no artigo 461, concretizou um pouco da garantia do direito a motivações das decisões previstos no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Não basta que o juiz agora, em sua decisão, repita jargões como ordem pública, risco de reiteração criminosa, risco de aplicação da lei penal por meio da fuga e etc. Também não basta que o magistrado, em sua decisão, apenas repita ou copie e cole acórdãos em sua decisão. Não basta que apenas se refira a enunciados sumulares de tribunais. O magistrado sempre e necessariamente, ainda mais agora com a regra do artigo 461 do novo Código de Processo Civil, sempre deve fundamentar concretamente cada uma das suas decisões. Principalmente essas que restringem a liberdade do indivíduo. Tá bem? Infelizmente, isso é muito comum. As decisões genéricas, né? Segunda observação, já falei sobre essa, né? Estava no outro slide. Beleza, pessoal. Abriu sozinha a porta, né? Ótimo, que tava um calorzinho. Pessoal, eu coloquei aqui um comentário do professor Auri, depois vocês leiam em casa para a gente ganhar tempo. Ele fala sobre o princípio da atualidade das medidas cautelares. Ele fala sobre o exercício de futurologia e etc. Aqui ele analisou, nesse post do Facebook, a decisão do juiz Sérgio Fernando Moro, que decretou a prisão preventiva de Eduardo Cunha. Né? E o que ele coloca aqui na análise dele, que leu a decisão, existe uma clara antecipação do juízo condenatório, que extrapola o fumus commissi delicti. Só por isso já seria ilegal a prisão. É evidente prejuízo decorrente de pré-juízo, futuro julgamento pelo mesmo juiz. Aqui, infelizmente, não temos o juiz da garantia. Não há também periculum libertatis, além de recorrer ao coringa hermenêutico da ordem pública, que tal qual o homem médio, ninguém sabe quem é ou o que é. O restante é pura futurologia e ilações acerca do periculum. E em vários pontos invocando situações passadas, perigos em teses passados. Não é disso que devemos falar, a gente tem que trabalhar com o princípio da atualidade do periculum libertatis.
Não é porque ele praticou crimes gravíssimos no passado que necessariamente a sua liberdade ensejará no cometimento dos mesmos delitos. A prisão não pode se basear em perigos de fuga para a prova passados, senão atuais, presentes. É isso que diz o princípio da atualidade. Tá joia, pessoal? Então, sigam o professor Auri Lopes Jr. no Facebook. Você vê, Facebook não é só inutilidade. Dá para ser produtivo. Dá para aprender alguma coisa de vez em quando. Professor Elmir Duclerc sempre posta coisas muito interessantes. Professora Juliana Belocchi, defensora pública do Estado de São Paulo. Que mais? Professor Gustavo Badaró, de processo penal, também faz comentários em seu Facebook sobre temas recentes e atuais. Pessoal, essas são dicas que eu acho que eu falei sobre isso no nosso primeiro encontro, mas assim, o seu examinador da sua prova, ele tem Facebook. Ele está lendo essas coisas também. Ele está lendo os portais jurídicos, o Justificando, Conjur, Jota. E ali a gente muitas das vezes encontra temas que estamos trabalhando e que são controvertidos na doutrina, na jurisprudência, na legislação e que podem aparecer em algumas provas, né? É isso. Show, pessoal. Vamos falar mais um pouquinho, dando seguimento. Estamos quase terminando. Momento da decretação da prisão. Pode ser decretado em qualquer fase da ação e do inquérito, inclusive na fase recursal. Qualquer momento significa a qualquer momento, desde que esteja demonstrado concretamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Concretamente, fundamentadamente, o juiz verificou que uma semana antes do julgamento do recurso especial, a ação penal tramitando há 15 anos, e por todo esse período o réu estava em liberdade, mas agora houve uma notícia e uma tentativa e até uma localização de dinheiro em moeda estrangeira numa mala, e o réu não soube explicar aquele dinheiro, estava com um passaporte falso, dirigindo de carro perto de uma fronteira do Brasil. Meu, tá ruim pra você. Tá ruim pra você. Vamos decretar essa preventiva agora, com base na aplicação da lei penal. Agora que vai julgar o seu recurso, você quer fugir? Não vai fugir. Tá preso. Um exemplo, tá? No entanto, pessoal, a possibilidade de decretação de ofício pelo juiz é permitida, o que é um absurdo, no curso da ação penal. E no curso de inquérito só será possível mediante requerimento do Ministério Público. A gente já sabe que é um absurdo o juiz decretar uma prisão de ofício, certo? Por que é um absurdo, pessoal? Por várias razões, juiz espectador, juiz ator, etc. Sistema acusatório, né? Mas por que, pessoal? No processo penal não existe, anote isso, não existe o poder geral de cautela. O magistrado no processo penal não possui poder geral de cautela. O magistrado é um espectador, ele não pode atuar de ofício, quebrar a sua imparcialidade em algum sentido. É claro que ele pode atuar de ofício, como eu já adiantei hoje ainda, desde que seja para garantir o direito fundamental do réu, da pessoa acusada. O juiz atua no processo penal como um garante dos direitos fundamentais da pessoa acusada, ou ao menos assim deveria ser. Beleza. Pessoal, se houver decretação da prisão preventiva na fase do inquérito, já sabemos que o MP tem o dever de oferecer a denúncia em 5 dias. Por que tão pouco tempo? Ora, porque para a decretação da prisão, a gente precisa do fumus comissi delicti. E se eu tenho fumus comissi delicti para prender alguém, evidentemente que eu também tenho para oferecer denúncia. Se há indícios suficientes de autoria e materialidade para prender alguém,
também há indícios suficientes de autoria e materialidade para oferecimento de denúncia, correto, Érica? Por isso esse prazo tão curto. Comisso delicti, prova da materialidade e indício de autoria. Portanto, pessoal, se o MP devolver os autos com o réu preso preventivamente e aí o MP requer diligências, tem que revogar a preventiva. Porque já não há, portanto, em outras palavras, aqueles indícios tão fortes que supostamente havia quando se decretou a prisão preventiva. Se eu não consigo oferecer denúncia com o que tem aqui, menos ainda poderia existir uma prisão preventiva. Se eu estou requerendo diligências para se apurar a autoria e materialidade para oferecimento de denúncia, e essa pessoa está presa preventivamente, necessariamente deverá ser revogada aquela prisão preventiva. Concordam? Essa é a consequência natural, lógica e democrática. Pessoal, deve haver contraditório prévio quando se faz um pedido de prisão preventiva. Esse é o mundo das ideias, né? O mundo ideal. O Ministério Público fez um pedido de prisão preventiva no curso da ação penal em Timor-Réu. Vamos ver se de fato há risco para a aplicação da lei penal. Se ele, você vai fugir? Que história é essa? Diz aí, qual é? Qual foi? Não explicou direito. Pau. Play na prisão. Tá? Mas em tese deveria haver contraditório prévio, desde que, claro, não haja risco para a medida. E aí, é meio que isso, porque se alguém pediu sua prisão e você é intimado disso, o Ministério Público sempre vai dizer que há risco. Você vai fugir. Como que você vai garantir o contraditório? Se você fizer isso, a medida será ineficaz. Tá bem? Nunca fui intimado na minha vida para poder contraditar um pedido de prisão preventiva. É sempre, que nem hoje que eu estava contando para vocês, é sempre assim, deu ruim. O cara tá preso. Enfim. Já coloquei esse exemplo. Pessoal, decisão sempre deve ser fundamentada, não preciso nem falar isso que eu já cansei de falar. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o prazo da prisão preventiva. No Código de Processo Penal, Ana Paula, não há um prazo de duração para a prisão preventiva. Isso é um problema gravíssimo. O artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal introduziu o direito fundamental à duração razoável do processo. O Código de Processo Penal não nos trouxe um prazo definido para a duração da prisão preventiva, que deve ser sempre pautada pelo princípio da excepcionalidade, da atualidade, da provisionalidade, da juridicidade e da... Falei da excepcionalidade? Agora, a gente encontra, e não é raro, presos provisórios há 4 anos. Depois de 4 anos e 9 meses e 12 dias, também conhecido como você ficou preso 5 anos, um preso provisório acusado de emprestar a arma usada em homicídio conseguiu habeas corpus no STF. A autorização para responder ao processo em liberdade foi dada nesta terça-feira, após a primeira turma do STF desconsiderar, em caráter excepcional, a súmula 691, que é a súmula que impede recurso contra a liminar de recurso. Habeas corpus contra a liminar de habeas corpus anterior, que não teve mérito julgado. Vocês sabem que a pena do homicídio consumado simples é de 6 anos pro autor. Como é que o partícipe está preso há 4 anos e 9 meses, sem julgamento, por ter emprestado a arma? Oi?
Nem cometeu o crime. Ele foi um partícipe, ao menos em tese, não conhece o processo. Eu me lembro de um caso em... Até uma vergonha colocar uma notícia dessa, né? Não é? Não, mas é isso. É o absurdo da notícia. Como que isso acontece? E também isso também passa pela questão da falta de defensorias no Brasil, da mentalidade punitiva inquisitorial, etc. Não é raro encontrar pessoas presas há 10 anos, 8 anos, sem julgamento. Sistema prisional que a gente tem. Num sistema prisional como que a gente tem, né? Isso é gravíssimo. E havia uma previsão na Lei 12, naquilo que veio a ser a Lei 12.403 de 2011, que introduzia no Código de Processo Penal o artigo 315-A. Sabe o que dizia lá no artigo 315-A? Qual era a duração máxima da prisão preventiva? Sabe o que fizeram com esse dispositivo? Vetaram! Foi vetado. Um dos principais dispositivos da reforma das cautelares da Lei 12.403. Se eu não me engano, 120 dias renováveis por igual período. Ou 180 dias renováveis por igual período, não me lembro. Mas é 120 ou 180. Mas, pessoal, a Lei 12.850 de 2014, de 2013, 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas, trouxe lá no artigo 22 uma previsão muito interessante. Os crimes previstos nessa lei e as infrações penais conexas serão apuradas mediante procedimento ordinário previsto no Código Penal, de Processo Penal, observado o disposto no parágrafo único desse artigo. A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 dias quando o réu estiver preso, prorrogável em até igual período, por decisão fundamentada. Lei de organizações criminosas, ação controlada, organização criminosa, agentes infiltrados. Aqui está dito que a prisão de alguém que pratica crimes complexos por meio de organizações criminosas e crimes graves que demandam uma investigação mais longa dure não mais do que 240 dias. No mínimo, nenhuma outra prisão preventiva, Érica, deveria durar mais do que 240 dias. Se para esses crimes praticados por organizações criminosas, que em regra são complexos, com diversos agentes, e que praticam crimes reiterados de maneira organizada, a gente só pode deixá-los presos por até 240 dias, que é o que está na lei, artigo 22, parágrafo único da 12.850, que dirá para um crime de furto, tráfico, roubo. 240 dias é também conhecido como 10 meses, um pouco menos de 10 meses. 9 meses e uma gestação. Nasceu. É isso, não é? E as prisões, Érica, duram mais de 9 meses aqui. As prisões duram muito mais de 9 meses por aqui. Mas, infelizmente, eu nunca vi uma revogação de preventiva com base nesse artigo. Que, inclusive, eu acredito que deva se transformar em tese institucional em breve da Defensoria. Por analogia. Por analogia. Não, a analogia. Se para os crimes graves, que são os crimes praticados mediante organização criminosa, o prazo máximo é de 240 dias, na verdade é 120. E eu posso renovar por uma vez, prorrogáveis em até igual período. E acabou. Tá bem claro que é prorrogável por apenas uma única vez. Se para esses crimes a gente só pode deixar as pessoas presas por até 240 dias, no mínimo para os outros também. Já tinha que ser tese institucional sobre isso. Não é? A gente pode sugerir. Ótimo.
preso provisório há 4 anos por emprestar arma de HC. Gente, eu me lembro bem de um caso de um júri em Cajuru que um defensor público de Ribeirão Preto atuou e que o cara estava preso há 10 anos. Sem julgamento, sem decisão condenatória transitada em julgado. Pessoal, não vou falar dessa nova hipótese, que é a falta de identificação civil como possibilidade de prisão preventiva. Se você não consegue identificar a pessoa, seria uma espécie, uma repristinação daquilo que um dia foi a prisão para averiguação. Tá? Mas aqui, na verdade, a prisão para averiguação se transformou na prisão temporária. Eu vou falar sobre a prisão preventiva domiciliar, que é uma novidade. E, infelizmente, não vai dar para falar muita coisa. Gente, no Brasil não existe regime aberto. Casa do albergado, na maneira que disciplina a LEP, a Lei de Execuções Penais. Quando a pessoa é progredida do regime semiaberto para o aberto, o que os juízes da execução fixam é o PAD, é o regime aberto na modalidade prisão albergue domiciliar. Em regra, vai para casa e vem no fórum assinar uma carteirinha. E trabalhe, seja uma pessoa que não cause mais problemas para a justiça criminal. Agora, no artigo 318, se não me falha a memória, existe a possibilidade de prisão preventiva domiciliar, que não pode ser confundida com o PAD. Existe a prisão preventiva domiciliar, que é uma cautelar, e a prisão albergue domiciliar, que é uma execução de pena, é um regime de execução de pena, que na verdade não deveria existir, porque a regra da LEP seriam as casas de albergado, que também não existem. É óbvio que a prisão domiciliar pressupõe a preventiva. Mas nessa hipótese, a gente teria uma prisão domiciliar por fins humanitários. A gente cumpriria uma prisão domiciliar, uma prisão preventiva domiciliar em casa, por fins humanitários. E é 24 horas em casa, pessoal. Não é igual o PAD, a prisão albergue domiciliar, que o cara tá vivendo a vida dele. Ele tá no regime aberto. Mas que ele tem que se recolher das 10 às 6 da manhã. Aqui na prisão preventiva domiciliar, a pessoa fica em casa 24 horas por dia. Se quiser ir no médico, tem que fazer pedido para a escolta, com autorização do juiz. Se quiser ir na padaria, idem. Qualquer coisa que necessite a saída de casa tem que ter autorização. É óbvio que essa é uma medida substitutiva do encarceramento. E como ela tem fins humanitários, vocês já conseguem imaginar, eventualmente, as suas hipóteses de cabimento. Primeira hipótese, pessoa maior de 80 anos. Mano, quem tem 80 anos e pratica crimes? Tá tudo bem. O que uma pessoa de 80 anos pode oferecer de risco para... Por que você decretou a prisão preventiva de um senhorzinho ou uma senhorazinha de 80 anos? Qual é o periculum libertatis que esse ser humaninho aqui vai... Olha esse cara, velho. Tá conseguindo tomar banho, mano. Não tá conseguindo... Claro, isso tá mudando. Ainda a idade média dos brasileiros e brasileiras é muito baixa. A expectativa de vida, por exemplo, no Nordeste, não passa dos 65 anos. E a reforma previdenciária quer colocar 140. A idade mínima aos 60 e vários. Sendo que a expectativa de vida da população é nem de longe perto disso, em grandes regiões do Brasil. Pessoa extremamente debilitada por doença grave. Meu, o cara tá com câncer, preso preventivamente, precisando fazer químio, rádio, tomar medicação, ficar acamado, fragilizado. O cara precisa fazer hemodiálise 2 vezes ao dia. O cara precisa, não sei. Existe um quadro
de debilidade por doença grave. Outra possibilidade, essa aqui é a minha orientadora, a professora Ana Gabriela Mendes Braga, escreveu um trabalho muito legal, fez uma pesquisa junto com a professora Bruna Angotti também e algumas outras pesquisadoras incríveis, como a minha querida amiga Paula, sobre o encarceramento de gestantes, mulheres grávidas na prisão. A pesquisa chama Dar Luz na Sombra, acho que é isso. Para a professora Ana Gabriela, qualquer gestação na penitenciária é uma gestação de risco. Não precisa ser uma gestação a partir do 7º mês de gravidez. Ou de alto. Qualquer gestante que está presa está tendo uma gestação de alto risco. Sempre. Essa previsão legal é uma previsão machista. É uma previsão de alguém que nunca teve filho. Então, ela pode fazer o pré-natal, sair da prisão? Ou tem um local lá para isso? Deveria ter. Não, tem esse local? Em regra tem. Algumas penitenciárias têm sim. Eu recomendo a leitura do trabalho da professora Ana Gabriela. Dar Luz na Sombra. Claro que nem de longe é o ideal. É bem o contrário disso. A professora Ana Gabriela costuma contar uma história terrível. Quer dizer, triste, né? Triste demais. Sobre uma gestante que teve um filho na penitenciária e que aquela criança nunca tinha visto o céu noturno. Nunca tinha visto estrela. Até os 6 anos, se eu não me engano. Porque aquela criança nasceu na penitenciária. E dava o horário da tranca às 5h30, a criança era recolhida. E nunca tinha visto o céu noturno, as estrelas. Nunca tinha visto cachorro. Nunca tinha visto carro. O filme O Quarto de Jack mostra mais ou menos isso. Ótimo. A outra hipótese de cabimento da prisão preventiva domiciliar é quando, e essa aqui foi introduzida pelo Estatuto da Infância, Estatuto da Primeira Infância, quando a pessoa presa é a única responsável por criança até 12 anos de idade ou com alguma deficiência. E aí deveria a defesa levar aos autos essa informação e demonstrar ao juízo de que, olha, ele é pai dessa criança, ela é mãe dessa criança que está na rua. E essa criança tem 12 anos de idade. O objetivo disso é evitar, por exemplo, que essas crianças sejam adotadas, como comumente acontece com aquelas crianças que têm seus pais e mães presas. E perdem, por exemplo, o poder familiar. Caberia, portanto, a partir da introdução dos incisos 5º e 6º no artigo 308, a prisão domiciliar com base no melhor interesse da criança. Não é isso? Essas eram as modificações. Deixa eu ver aqui. A pessoa mais repetiu o slide. Era mais ou menos isso. Pessoal, eu já me alonguei mais do que eu tinha prometido. Muito obrigado a todos e todas. Ficou faltando a falar sobre medidas cautelares e prisão temporária. A gente vai tentar encaixar esses 2 itens no nosso próximo encontro, que deve ser na ceia de Natal. E a gente dá continuidade no nosso conteúdo de processo penal. Tá bem, gente? Muito obrigado. Nos vemos. Agora que eu vi que são 1h30 da tarde, vocês não falam nada.